Você sabia que os gatos têm uma linguagem especial para nós? A maioria das pessoas pensa que os gatos miam para se comunicar com outros gatos, mas não é bem assim. Gatos adultos geralmente miam para os humanos, e quando estão juntos usam outros sons, como ronronar ou sibilos. Esse comportamento incrível mostra que, com o tempo, os gatos adaptaram seus sons especialmente para nós. Eles ajustaram seus miados para chamar nossa atenção ou expressar suas necessidades, seja pedindo comida, brincando ou buscando um lugar aconchegante no colo. Pense nisso. Quando seu gato olha nos seus olhos e emite um miado suave, não é apenas um som. É uma mensagem feita especialmente para você. Essa maneira única de se comunicar destaca a forte conexão entre gatos e humanos, mostrando como esses seres inteligentes aprenderam a interagir conosco, de forma diferente do que fazem com outros gatos. Não é incrível como nossos pets se adaptam para se comunicar? Você pode se surpreender, mas cerca de 90% da serotonina, muitas vezes chamada de hormônio da felicidade, é produzida no seu intestino. Esse fato interessante destaca a conexão surpreendente entre seu sistema digestivo e suas emoções. A serotonina desempenha um papel fundamental na regulação do humor, do sono e até do apetite, mostrando o quão importante é ter um intestino saudável para o bem-estar mental. Quando seu intestino está saudável, isso pode levar a níveis mais altos de serotonina, o que, por sua vez, melhora seu humor e resiliência emocional. Isso significa que cuidar do intestino com uma alimentação equilibrada, rica em fibras, probióticos e alimentos integrais, pode não apenas melhorar a digestão, mas também elevar seu ânimo. Então, da próxima vez que você pensar sobre sua saúde mental, lembre-se do que coloca no seu prato. Talvez um intestino feliz leve a um você mais feliz? Você sabia que os vermes de livro são insetos de verdade? O termo verme de livro não é apenas um apelido carinhoso para os leitores ávidos. Refere-se a pragas reais, como os conhecidos percevejos de papel. Esses pequenos seres vivem em lugares onde pode haver mofo e são frequentemente encontrados em livros mal armazenados. Se não forem controlados, os percevejos de papel podem causar danos significativos, fazendo buracos nas páginas e destruindo tesouros literários. Eles adoram umidade e escuridão, tornando porões ou sótãos locais ideais para se reproduzirem. Para proteger seus livros favoritos desses insetos destrutivos, é importante armazená-los corretamente. Comece guardando os livros em um lugar seco, fresco e bem ventilado. Use capas protetoras ou caixas para mantê-los longe da umidade e da luz. Verifique regularmente sua coleção em busca de sinais de danos ou mofo. Com essas medidas, você pode manter seus livros seguros dos verdadeiros vermes de livro e continuar contando suas histórias por muitas gerações. Qual é o seu livro favorito que você gostaria de proteger? Surpreendentemente, é um fato que existem aranhas com cabeça de cachorro. Escondida nas densas florestas tropicais da Amazônia, uma aranha verdadeiramente única chamou a atenção de cientistas e amantes da natureza, a aranha com cabeça de cachorro. Essa criatura notável, conhecida cientificamente por sua aparência extraordinária, recebe seu nome devido à cabeça que se assemelha à de um cachorro. Além de sua aparência peculiar, a aranha com cabeça de cachorro possui uma impressionante paleta de cores que se mistura perfeitamente aos tons vibrantes de seu lar na floresta, proporcionando camuflagem contra predadores enquanto persegue silenciosamente suas presas. Estudos comportamentais revelam que essa aranha exibe rituais de acasalamento fascinantes que os pesquisadores estão ansiosos para entender melhor. Cada encontro pode fornecer insights sobre seu ciclo de vida e adaptações evolutivas. A descoberta da aranha com cabeça de cachorro é um lembrete empolgante de que o mundo natural está cheio de maravilhas inesperadas. Com tantas joias escondidas esperando para serem descobertas, essa aranha peculiar nos convida a apreciar as maravilhas da biodiversidade e a olhar além das espécies conhecidas que geralmente capturam nossa atenção. Que outros tesouros escondidos nos aguardam nas profundezas da natureza? Você vai se surpreender ao saber sobre os raios. Você sabia que a probabilidade de ser atingido por um raio, pelo menos uma vez na vida, é de cerca de 1 em 3.000? Essa é uma estatística impressionante, considerando o quão assustadoras podem ser as tempestades. O raio é uma poderosa força da natureza, com temperaturas que podem ser até 5 vezes mais altas do que a superfície do Sol. Durante as tempestades, enormes cargas elétricas são geradas, causando os repentinos clarões dos raios.
Embora muitas pessoas acreditem que estão seguras dentro de casa, durante uma tempestade, os raios podem realmente atingir edifícios, árvores e até mesmo pessoas. Para reduzir o risco de ser atingido, os especialistas recomendam ficar em casa durante o mau tempo e evitar água, pois os raios podem afetar sistemas hidráulicos e elétricos. Curiosamente, alguns lugares são mais propensos a raios do que outros, especialmente áreas como a Flórida, onde tempestades são frequentes. Compreender a ciência por trás desses fenômenos pode nos ajudar a nos manter seguros. Então, qual é o seu plano de segurança em caso de raios durante a próxima tempestade? Você sabia que o pão fatiado mudou tudo em 1928? Essa inovação incrível foi criada pelo inventor americano Otto Frederick Roeder, que desenvolveu uma máquina capaz de fatiar e embalar o pão com facilidade. Antes dessa invenção, as pessoas precisavam cortar o pão à mão, o que muitas vezes era inconveniente e impreciso. Quando o pão fatiado chegou ao mercado, ele transformou as refeições em família em toda a América. Com o pão já fatiado, ficou mais fácil fazer sanduíches, ampliando as opções de refeições tanto para crianças quanto para adultos. Essa mudança foi tão significativa que surgiu a famosa expressão, a maior invenção desde o pão fatiado, para enfatizar como algo novo pode melhorar radicalmente a vida cotidiana. Curiosamente, essa invenção apareceu logo após a criação da televisão em 1927, um período de grandes mudanças no entretenimento e na alimentação. Imagine como essas duas invenções moldaram a conveniência e a cultura modernas. O que realmente aconteceu com Cleópatra em 30 a.C.? A história de Cleópatra, a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, é cheia de intrigas e mistérios. Ela morreu em Alexandria em 30 a.C., e diferentes fontes afirmam que sua morte foi causada por uma mordida de cobra ou veneno. Essa incerteza só adiciona charme a ela como uma líder poderosa e enigmática. Cleópatra é frequentemente elogiada por sua inteligência e astúcia política. Ela usou seu carisma para formar alianças com figuras romanas famosas, como Júlio César e Marco Antônio. O drama em torno de sua morte aumenta ainda mais o interesse por sua vida. Historiadores continuam a debater as circunstâncias de sua morte, que marcou o fim de uma era para o Egito e contribuiu para sua anexação por Roma. Apesar das muitas histórias sobre ela, o verdadeiro legado de Cleópatra vai além das circunstâncias de sua morte. Ela continua a ser um símbolo de poder e astúcia feminina em um mundo dominado por homens. Ela escolheu seu destino, ou isso foi imposto a ela? A incerteza em torno do fim de Cleópatra apenas aprofunda seu apelo. Você já parou para pensar por que os jatos pessoais ainda não são uma realidade no dia a dia? Apesar do seu potencial empolgante, esses dispositivos ainda não conseguiram fazer a transição da ficção científica para o uso cotidiano. A ideia de voar individualmente fascina inventores e sonhadores há décadas. Na década de 1960, o exército americano investiu em tecnologias de jatos pessoais, esperando criar uma ferramenta versátil para os soldados. Infelizmente, os primeiros modelos tinham um alcance limitado e eram difíceis de manobrar, tornando-os impraticáveis para uso real. Hoje, engenheiros e empresas inovadoras ao redor do mundo continuam a trabalhar para melhorar os jatos pessoais, enfrentando desafios como segurança, eficiência de combustível e facilidade de uso. Com o avanço da tecnologia, o sonho de voar como um super-herói está se tornando cada vez mais real. Quem sabe, em breve, veremos jatos pessoais deslizando pelas paisagens urbanas do nosso cotidiano. Você não vai acreditar no que aconteceu com a cerveja na Idade Média. Na Europa medieval, a cerveja não era apenas uma bebida. Ela tinha um papel importante na vida cotidiana das pessoas de todas as classes sociais. Famílias, camponeses e até crianças frequentemente a consumiam como um alimento básico. Por quê? Porque a cerveja geralmente era mais segura que a água. Naquela época, muitas fontes de água estavam contaminadas e podiam causar doenças graves. O processo de fabricação da cerveja não só criava uma bebida saborosa, mas também eliminava bactérias nocivas da água suja. Isso tornava a cerveja uma escolha mais confiável para matar a sede, especialmente quando a água limpa era escassa. Além disso, fazer cerveja em casa era comum, e as comunidades frequentemente compartilhavam suas criações. Portanto, quando você pensa em banquetes medievais, lembre-se de que canecos cheios de cerveja provavelmente eram o destaque, e eram apreciados por todos, desde humildes camponeses até nobres senhores. Você já pensou nas raízes antigas da odontologia?
A odontologia é uma das profissões mais antigas da história da humanidade, com raízes que remontam a cerca de 7.000 anos a.C. As práticas iniciais, que eram essenciais para a higiene bucal, utilizavam ferramentas simples mas eficazes, feitas de sílex para cuidar dos dentes. Imagine como era a vida naquela época. As pessoas não tinham confortos modernos, como pasta de dente ou escovas elétricas, mas compreendiam a importância da saúde bucal. Descobertas arqueológicas mostram que esses primeiros dentistas usavam técnicas que, embora primitivas, demonstravam um entendimento impressionante sobre o cuidado dental, incluindo o tratamento de cáries e a extração de dentes. Com o desenvolvimento das sociedades, as abordagens na odontologia também mudaram, levando à criação de ferramentas e práticas mais sofisticadas. Hoje, temos a sorte de contar com um vasto conhecimento e tecnologias, desde a fluoretação até métodos ortodônticos modernos. Essa viagem no tempo destaca não apenas a importância da saúde dental, mas também o quanto devemos aos antigos pioneiros que estabeleceram as bases da odontologia moderna. Cientistas descobriram recentemente que o Parque Nacional Artes é uma maravilha geológica. Este destino impressionante no deserto de Utah possui mais de 2.000 incríveis arcos de arenito natural, cada um contando histórias esculpidas por milhões de anos de evolução geológica. Entre essas formações, o famoso Delicate Arch é o símbolo icônico de Utah, atraindo fotógrafos e caminhantes que desejam vivenciar sua beleza deslumbrante. A trilha até o Delicate Arch é moderadamente desafiadora, passando por paisagens que mudam e brilham com a luz. Além disso, o Landscape Arch é um dos arcos mais longos do mundo, mostrando as maravilhas da arquitetura natural. Os visitantes podem desfrutar de várias trilhas que serpenteiam por cânions tranquilos, picos de rocha imponentes e formações geológicas peculiares, convidando os exploradores a se imergirem na paisagem deslumbrante e nos ecossistemas únicos. O parque se transforma dramaticamente ao amanhecer e ao entardecer, quando as rochas se iluminam em tons vibrantes de laranja e vermelho, criando um cenário mágico para os amantes da fotografia e da natureza. Se você é um caminhante experiente ou apenas quer apreciar as vistas, o Parque Nacional Artes encanta a todos com sua beleza extraordinária e rica história geológica. Você sabia que as sementes de maçã contêm cianeto? Isso pode soar preocupante, mas, na verdade, as sementes de maçã têm uma quantidade pequena de cianeto, que é tóxico em grandes doses. Mas não entre em pânico. É preciso comer muitas sementes para que isso se torne perigoso. Esse fato interessante também se aplica a outras frutas, como cerejas, damascos e pêssegos. Nessas frutas, o cianeto está na forma de amigdalina, que se transforma em cianeto apenas durante o metabolismo. Para realmente correr riscos, é necessário comer uma quantidade considerável de sementes ou caroços, cerca de algumas dezenas. No entanto, é melhor evitar consumi-los por segurança. A natureza é incrível na forma como embala esses compostos, lembrando-nos de aproveitar as frutas com sua deliciosa polpa e ter cuidado com outras partes. Então, da próxima vez que você morder uma maçã crocante, aproveite a doçura, sem se preocupar muito com aquelas pequenas sementes. Você sabia que o chocolate era embrulhado em papel alumínio? Em 1910, a empresa suíça Alkin apresentou o papel alumínio como material de embalagem, usando-o inicialmente para envolver o delicioso chocolate. Essa abordagem inovadora aproveitou as propriedades únicas do alumínio, como flexibilidade e capacidade de bloquear a luz, tornando-o ideal para proteger os produtos. Ao contrário do papel e de outras embalagens, o papel alumínio mantém a frescura, evitando a entrada de luz, umidade e ar. Quando as pessoas descobriram esse material incrível, sua popularidade cresceu rapidamente e logo se tornou indispensável nas cozinhas do mundo todo. Hoje, seja para cobrir sobras de comida ou para criar uma mesa festiva com pratos bem embrulhados, o papel alumínio é um item essencial em cada lar. É surpreendente que essa simples camada metálica tenha começado sua trajetória envolvendo barras de chocolate. Quem diria que algo tão comum tem um começo tão doce? Difícil de acreditar, mas as mulheres prosperam no Catar. No coração do Oriente Médio, as mulheres catarienses desfrutam de privilégios que as diferenciam de suas colegas em várias outras nações árabes. Elas têm acesso notável à educação gratuita, o que as capacita a seguir diversas carreiras e até abrir seus próprios negócios. Essa vantagem educacional permitiu que as mulheres subissem nas hierarquias do governo, onde assumem papéis de liderança que moldam o futuro do país e influenciam decisões políticas.
No entanto, a jornada em direção à independência total não é isenta de desafios. Expectativas culturais ainda exercem uma influência significativa, exigindo que muitas mulheres catarienses busquem permissão de parentes do sexo masculino para certas atividades. Essa mistura de modernidade e tradição cria um cenário onde o progresso coexiste com limitações persistentes. Curiosamente, as mulheres catarienses também são conhecidas por seus gostos extravagantes, frequentemente se entregando a itens de luxo, o que representa seu desejo de autoexpressão e status social. Assim, enquanto avanços são feitos na educação e no emprego, a busca pela autonomia total continua sendo um caminho complexo, entrelaçado na rica tapeçaria da sociedade catari. Você já se perguntou por que o comércio triangular britânico foi tão impactante? Esse sistema complexo de comércio, que prosperou nos séculos 17 e 18, moldou significativamente a riqueza da Grã-Bretanha e alterou a dinâmica do comércio global. O comércio triangular consistia em 3 rotas principais. Navios britânicos transportavam produtos manufaturados, como tecidos e utensílios de metal, para a África em troca de pessoas escravizadas. Esses cativos enfrentaram condições horríveis durante a viagem pelo Atlântico até as Américas, onde foram forçados a trabalhar em vastas plantações de açúcar. Essa indústria brutal buscava atender à crescente demanda por açúcar na Europa, gerando imensos lucros para os proprietários das plantações. Após uma colheita bem-sucedida, os navios retornavam à Grã-Bretanha carregados de açúcar, melaço e rum, enriquecendo os comerciantes e fortalecendo a posição da Grã-Bretanha como um consumidor dominante. No entanto, o comércio causou impactos devastadores nas sociedades africanas, provocando deslocamento e agitação social que reverberam até hoje. O legado do comércio triangular revela conexões complexas entre comércio, colonização e direitos humanos, levantando questões importantes sobre as dimensões éticas do comércio e suas implicações para o nosso mundo. Você vai se surpreender ao descobrir que os tesouros ainda estão à espera. Esta é uma aventura que atrai caçadores de tesouros há muitos anos. Fen, um negociante de arte e autor, deixou um poema enigmático cheio de pistas, convidando outros a encontrar o tesouro escondido. O poema sugere locais específicos e dá dicas sobre o que os caçadores podem encontrar pelo caminho. Apesar das inúmeras buscas em lugares de difícil acesso e na natureza selvagem, o tesouro continua esquivo, fazendo muitos se perguntarem se ele realmente existe ou se é apenas um truque astuto. Com elementos de mistério e um toque de folclore, a história do tesouro de Fen inspirou muitos aventureiros, transformando as montanhas rochosas em um vasto palco de esperança e emoção. Alguém finalmente encontrará os segredos escondidos nas pistas de Fen e reivindicará o tesouro para si? Prepare-se para se surpreender com o Sea Bubbles. Este táxi elétrico inovador francês está mudando nossa visão sobre o transporte urbano. Flutuando a 50 centímetros acima da água, o Sea Bubbles utiliza um design exclusivo de hidrofoil, permitindo que deslize sem esforço, sem fazer ondas ou barulho. Imagine-se navegando pelos movimentados canais urbanos, desfrutando de uma viagem tranquila e relaxante. Cada Sea Bubble pode acomodar até 4 passageiros, tornando-o uma ótima opção para famílias e amigos. Este táxi ecológico não é apenas prático, mas também reduz significativamente a poluição em comparação com os meios de transporte tradicionais. Com o avanço das tecnologias de veículos elétricos, o Sea Bubbles está dando um passo à frente. Ele combina um design elegante com sustentabilidade, desafiando as noções tradicionais de deslocamento nas cidades. Estamos prontos para aceitar um futuro mais silencioso e verde em nossas vias aquáticas. O excesso de treino realmente afeta os ciclos menstruais das mulheres? Sim, é uma pergunta surpreendente, mas séria. Mulheres que sobrecarregam seus corpos com esportes ou exercícios podem enfrentar uma condição chamada amenorreia. Isso acontece quando o corpo entra em um modo que muitas vezes chamamos de modo de fome. Nesse estado, o corpo prioriza funções vitais, desligando os processos reprodutivos, e os ciclos menstruais podem parar. É como se o corpo dissesse: não consigo lidar com treinos intensos e com a manutenção de uma gravidez agora. Isso pode ser causado por exercícios excessivos, especialmente quando combinados com uma alimentação inadequada. É importante que as mulheres fiquem atentas aos seus treinos e mantenham uma dieta equilibrada, pois menstruações regulares são essenciais para a saúde geral. Se você é atleta e sente uma fadiga incomum ou pulou um ciclo, é hora de ouvir seu corpo e reavaliar seus hábitos de treino.
Você sabia que podemos estar na Antropoceno? Cientistas acreditam que essa nova era geológica destaca a grande influência do ser humano na Terra. Diferente das eras anteriores, formadas por forças naturais, o Antropoceno marca um período em que nossas ações, como a industrialização e a urbanização, se tornaram os principais fatores de mudança no meio ambiente. A poluição, as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são apenas alguns exemplos de como o nosso dia a dia afeta os ecossistemas. Essa ideia, que está ganhando popularidade entre geólogos e ecologistas, sugere que devemos prestar atenção à nossa pegada para reduzir danos futuros. É surpreendente pensar que nossa era pode ser definida não apenas por conquistas tecnológicas, mas também pelos problemas que criamos para o nosso planeta. Estamos prontos para aceitar nosso papel na natureza, ou vamos continuar seguindo um caminho que coloca em risco as futuras gerações? E se eu disser que tubarões podem soltar pum? Surpreendentemente, entre 400 a 500 espécies de tubarões, o tubarão Santiaguer se destaca como o único conhecido por sua capacidade de produzir gás. Enquanto a maioria dos tubarões desliza silenciosamente pelo oceano, o Santiaguer tem uma maneira única de se expressar. Ao contrário de muitos seres marinhos, os tubarões não possuem órgãos especializados para emitir sons, o que limita sua comunicação. Esse fato interessante destaca a diversidade de adaptações na família dos tubarões. A capacidade do tubarão Santiaguer de soltar pum provavelmente desempenha várias funções, desde a liberação de ar em excesso até a possível sinalização para outros tubarões. Imagine a surpresa que você terá se algum dia encontrar um Santiaguer e ouvir um pequeno bolha. A natureza está cheia de surpresas, e o tubarão Santiaguer nos lembra que até os seres mais comuns podem ter características incomuns. Quais outros segredos esses habitantes do oceano escondem? Sim, é verdade. Um dia completo em Vênus, que é o tempo que leva para girar em torno de seu próprio eixo, dura cerca de 243 dias terrestres. Isso faz com que seu dia seja mais longo que um ano na Terra, que dura apenas 225 dias. Essa situação curiosa acontece porque Vênus gira muito lentamente e na direção oposta à maioria dos planetas, fazendo com que o Sol nasça a oeste e se ponha a leste. Além disso, devido à sua densa atmosfera, rica em dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, o planeta retém calor, resultando em um forte efeito estufa. Essa condição extrema, com temperaturas na superfície altas o suficiente para derreter chumbo, torna Vênus o planeta mais quente do nosso sistema solar. O giro e a órbita únicos de Vênus oferecem aos cientistas a oportunidade de estudar como diferentes condições ambientais afetam as características dos planetas, como isso influencia o clima no planeta. Difícil de acreditar, mas a Gâmbia é o menor país da África. Essa estreita faixa de terra se estende ao longo do rio Gâmbia e tem apenas cerca de 50 quilômetros de largura em seu ponto mais largo. Apesar de seu tamanho pequeno, a Gâmbia é rica em vida selvagem vibrante, cultura única e uma história profunda, especialmente relacionada ao tráfico transatlântico de escravos. Imagine florestas de mangue verdes e praias deslumbrantes, onde diversas aves e macacos brincalhões criam um paraíso para os amantes da natureza. A capital do país, Banjul, oferece mercados vibrantes e música animada, refletindo o rico patrimônio de seu povo. A significativa história da Gâmbia como um porto de escravos também convida à exploração e reflexão, com locais que contam sobre resistência e dificuldades. Os turistas podem até visitar a famosa Ilha Kunta Kinte, nomeada em homenagem a um homem que foi vítima do tráfico de escravos, cuja história inspirou o romance de Alex Haley, Raízes. Não é incrível que um país tão pequeno possa esconder tantas maravilhas? A mania dos tulipas nos anos 1630 na Holanda foi uma das primeiras bolhas econômicas registradas na história. Os tulipas bonitos e exóticos tornaram-se um símbolo de status, e as pessoas começaram a negociar bulbos a preços inacreditáveis. Alguns bulbos eram vendidos por mais do que o valor de uma casa. Essa febre das flores capturou a imaginação do público e levou a uma especulação louca, onde muitos acreditavam que os preços só iriam subir. No entanto, em 1637, a bolha estourou. De repente, os preços dos tulipas despencaram e os investidores que colocaram suas economias nesses bulbos enfrentaram grandes perdas financeiras. A pânica tomou conta das pessoas que tentavam vender seus tulipas, mas ninguém queria comprá-los.
Esse colapso dramático serve como um aviso sobre os riscos da especulação de mercado e como as fortunas podem mudar rapidamente, lembrando-nos de ter cuidado para que nossas paixões não ofusquem nosso julgamento. Prepare-se para se surpreender com os limites de velocidade do passado. Incrivelmente, a primeira multa por excesso de velocidade foi emitida em 1896 para o Sr. Archibald W. O. Campbell, que estava dirigindo a apenas 8 milhas por hora na Inglaterra. Naquela época, os limites de velocidade eram ridiculamente baixos, estabelecidos em 4 milhas por hora nas cidades e 6 milhas por hora no campo. Esse ritmo incrivelmente lento reflete um tempo em que a ideia de um veículo motorizado ainda era nova e um pouco alarmante. Campbell dirigia uma carruagem sem cavalos, uma invenção inovadora que despertava curiosidade e cautela entre o público. Imagine a cena, uma multidão assombrada, testemunhando a primeira infração do que se tornaria as complexas leis de trânsito de hoje. Naquela época, os policiais patrulhavam de bicicleta, tornando a rara aparição de um veículo em alta velocidade ainda mais sensacional. Quando Campbell foi multado em 2 shillings, não foi apenas um aviso, era uma quantia significativa, fazendo as pessoas se virarem e sussurrarem. Este evento marcante destacou a necessidade de regulamentações à medida que os carros começaram a redefinir a viagem, moldando assim as estradas modernas que conhecemos hoje. O que mais a história revelará sobre a evolução da condução? É verdade que a hanseníase não é mais contagiosa. Essa doença antiga, também conhecida como doença de Hansen, sempre foi cercada de mal-entendidos, gerando medo e estigma. Durante séculos, pessoas com hanseníase enfrentaram isolamento severo devido a sintomas visíveis, como lesões na pele e desfiguração. O que muitos não percebem é que a hanseníase não é facilmente transmissível. É necessário um contato prolongado com uma pessoa não tratada para que a doença se espalhe. Esse fato revela que nossos medos muitas vezes vêm de equívocos. Notavelmente, a primeira evidência esquelética de um leproso foi descoberta enterrada fora de uma área urbana, desafiando costumes hindus sobre cremação. Essa escolha de sepultamento ilustra a intensa marginalização histórica daqueles que sofrem de hanseníase, refletindo as lutas sociais com doenças que alteram a aparência física. Felizmente, os avanços médicos modernos transformaram a hanseníase em uma condição controlável, permitindo que as pessoas tenham vidas mais plenas. No entanto, o estigma do passado persiste, mostrando nossa necessidade de educação e empatia. Ao entender melhor essa doença, podemos criar um ambiente mais compassivo para aqueles afetados por seu legado. Acredite ou não, o mel alucinado realmente possui efeitos psicodélicos. Esse mel incomum vem do Nepal e é produzido por abelhas que se alimentam das flores vibrantes do rododendro. Diferente do mel comum, o mel alucinado contém uma substância única chamada graianotoxina, que pode causar sensações inesperadas em quem o consome. Ao experimentar esse produto especial e às vezes amargo-doce, lembre-se de que a graianotoxina pode provocar sintomas como tontura, náusea e aumento da frequência cardíaca e, em alguns casos, até alucinações. As pessoas no Nepal usam o mel alucinado há séculos, não apenas como um saboroso complemento para seus pratos, mas também por suas supostas propriedades medicinais. No entanto, seus efeitos mágicos têm suas advertências, pois o consumo excessivo pode transformar uma sensação agradável em algo desagradável. Você já pensou no mundo selvagem do mel? Você consegue acreditar como os toupeiras cavam túneis tão rápido? Em apenas uma noite, uma toupeira pode criar um túnel de até 100 metros. Essa conquista impressionante mostra suas incríveis habilidades de escavação. As toupeiras são perfeitamente adaptadas à vida subterrânea. Seus corpos são aerodinâmicos e suas patas dianteiras fortes têm garras longas, ideais para cavar a terra. Elas se movem de uma maneira peculiar, usando suas patas como pás para empurrar a terra para os lados. Você pode se perguntar por que esses pequenos seres gastam tanta energia cavando. A verdade é que esses túneis têm várias funções. Servem como abrigo, áreas de caça e rotas seguras contra predadores. As toupeiras se alimentam principalmente de insetos e minhocas. Por isso, suas extensas redes são essenciais para encontrar comida. Curiosamente, seus túneis também beneficiam o ecossistema, arejando o solo e ajudando na drenagem da água. Então, da próxima vez que você ver um montinho de terra no seu jardim, lembre-se do incrível mundo subterrâneo que esses pequenos seres criam enquanto você dorme. Muitos não sabem, mas HPPD existe.
O transtorno de percepção persistente de alucinógenos, HPPD, é uma condição rara que pode surpreender as pessoas após o uso de drogas alucinatórias. Imagine ver distorções de imagem e flashes de cores ou padrões vibrantes mesmo depois que o efeito da droga passou. É como um filme que continua passando, mesmo quando o show terminou. Pessoas com HPPD podem ver rastros de objetos em movimento ou paredes que parecem estar tremendo, o que dificulta a vida cotidiana. Esse transtorno pode causar confusão e ansiedade, afetando a capacidade da pessoa de se concentrar ou realizar tarefas normais. Surpreendentemente, o HPPD pode surgir mesmo após algumas doses de substâncias como LSD ou cogumelos mágicos. A conscientização sobre o HPPD é muito importante, pois entender a possibilidade de efeitos duradouros pode ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Será que esse estado misterioso pode mudar nossa percepção sobre alucinatórios? Você pode se surpreender. Leite de chocolate não vem de vacas. É incrível, mas 97% dos adultos americanos acreditam erroneamente que o leite de chocolate vem de vacas marrons. Esse equívoco atinge cerca de 16,4 milhões de pessoas, que podem ficar chocadas ao descobrir a verdade. Na verdade, o leite de chocolate é feito misturando leite comum com xarope ou pó de chocolate. Essa bebida deliciosa agrada a muitos, especialmente crianças, mas a ideia de que ela vem de uma raça especial de vacas marrons é simplesmente falsa. A confusão provavelmente surge da nossa tendência de associar cores a sabores. Embora vacas marrons realmente existam e produzam leite comum, assim como as vacas pretas e brancas, vacas que produzem leite de chocolate não existem. Compreender de onde vem nossa comida é muito importante, e essa é uma ótima oportunidade para reavaliar nossas suposições. E você sabia de onde realmente vem o leite de chocolate? Pesquisas mostram que um vocabulário variado pode nos proteger da depressão. Quando as pessoas têm mais palavras para expressar suas emoções, é mais fácil lidar com os sentimentos. Essa habilidade, chamada de granularidade emocional, permite que as pessoas identifiquem e descrevam seus humores com mais precisão, aumentando a autoconsciência e a resiliência emocional. Por exemplo, alguém que consegue diferenciar ansiedade de tédio pode lidar melhor com suas emoções, e isso resulta em uma comunicação mais eficaz com os outros, fortalecendo laços e relacionamentos que contribuem para a felicidade. Em resumo, ao expandir nosso vocabulário, não só nos tornamos melhores comunicadores, mas também potencialmente protegemos nossa saúde mental. Então, da próxima vez que você aprender uma nova palavra, lembre-se de que pode estar investindo na sua felicidade. Imagine um robô que escreve orações sozinho. É exatamente isso que o Prayer faz, um robô inovador com habilidade surpreendente. Programado para criar e recitar textos religiosos de forma autônoma, o Prayer une tecnologia e espiritualidade de uma maneira única. Como uma criação artística, ele levanta questões interessantes sobre o papel das máquinas em nossa vida espiritual. Um robô pode realmente entender a profundidade e o significado da oração, ou ele sempre será apenas um executor mecânico? As pessoas reagem ao Prayer com uma mistura de curiosidade e ceticismo, refletindo sobre o que isso significa para a espiritualidade moderna. Em um mundo onde a tecnologia muitas vezes parece nos afastar de experiências genuínas, o Prayer serve como uma ponte provocativa entre tradição e inovação. Ele nos convida a pensar sobre como as máquinas podem contribuir ou até questionar nossa compreensão de fé e conexão. Essa combinação de arte, tecnologia e espiritualidade abre novos caminhos para a discussão. Estamos prontos para aceitar essa fascinante união? Vamos desvendar a verdade sobre a lâmpada de Thomas Edison. Muitos acreditam que Edison foi o único inventor da lâmpada, mas, na verdade, a história é um pouco mais complexa. Embora ele tenha melhorado significativamente seu design em 1879, o caminho para a iluminação elétrica começou muito antes. Por exemplo, em 1802, o cientista britânico Humphrey Davy criou a primeira lâmpada de arco elétrico, abrindo caminho para futuros inventores. Outros pioneiros como Warren de la Rue e Joseph Swan também experimentaram com lâmpadas primitivas. A habilidade de Edison não foi inventar a lâmpada, mas torná-la mais durável e confiável para o uso diário. Suas inovações tornaram a iluminação elétrica prática, permitindo que casas e ruas brilhassem.
Portanto, embora o nome de Edison seja frequentemente lembrado com admiração, é importante reconhecer muitos outros que pavimentaram o caminho para a iluminação moderna. Por que a água do oceano muda de cor? Esse fenômeno fascinante acontece quando o oceano interage com certos elementos, causando mudanças incríveis na cor. Por exemplo, quando a luz do sol atinge a água com algas, a superfície pode ficar verde brilhante ou até vermelho escuro. Da mesma forma, sedimentos suspensos na água podem dar uma tonalidade marrom. Essas mudanças de cor não são apenas belas, elas revelam informações importantes sobre o que está acontecendo nos ecossistemas marinhos. Por exemplo, um aumento repentino de algas pode indicar um aumento de nutrientes, muitas vezes causado por fertilizantes que são levados para o mar. Além disso, mudanças na temperatura e níveis de poluição também podem afetar essas cores, servindo como indicadores das condições ambientais. Então, da próxima vez que você ver o oceano mudando de azul para verde ou marrom, lembre-se de que não é apenas uma bela vista, é a natureza contando histórias importantes sobre sua saúde e equilíbrio. Você sabia sobre o herói oculto da fissão nuclear? Em 1944, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a Otto Hahn por sua descoberta revolucionária da fissão nuclear, um processo que levou ao desenvolvimento da energia nuclear. No entanto, muitas vezes, se esquece do papel fundamental de Lise Meitner, uma física notável e cientista judia que enfrentou o exílio devido ao regime nazista. Apesar de ter deixado a Alemanha, a contribuição de Meitner foi decisiva. Foi ela quem explicou pela primeira vez o processo de fissão e introduziu esse termo. Seu trabalho foi a base para os experimentos de Hahn e para a compreensão de como os átomos podem se dividir, liberando uma enorme quantidade de energia. Infelizmente, na época, suas conquistas não receberam o reconhecimento adequado, o que ressalta as dificuldades enfrentadas por mulheres e cientistas naquele período conturbado. Por que tão poucas pessoas conhecem sua incrível história? Acredite ou não, fotos incríveis revelam uma arte oculta. Steve Girol é um fotógrafo talentoso cujos trabalhos nos permitem ver o que acontece nos bastidores do shopping Firehouse UPS. Suas imagens cativantes mostram não apenas belas paisagens, mas também o complexo processo de criação delas. Girol entende que a fotografia é uma arte que vai além de um simples clique, é uma narrativa. Ele captura a agitação do shopping, iluminando o que acontece quando não estamos olhando. Desde a preparação de vitrines impressionantes até o trabalho em equipe dinâmico dos funcionários, cada foto conta uma história única. Seja um toque de cor de uma vitrine elaborada ou um momento sincero de risada, as obras de Girol atraem o público, fazendo-os apreciar a arte que está à vista. Então, da próxima vez que você visitar o shopping, pense em quanto esforço e paixão foram colocados na criação dessas visuais atraentes. Você sabia que Cleópatra testemunhou a invenção do iPhone? Esse fato incrível mostra que Cleópatra, que governou de 51 a 30 a.C., viveu muito mais perto do surgimento do iPhone em 2007 do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé, que foi erguida por volta de 2560 a.C. Pense nisso. A Grande Pirâmide, um símbolo icônico do Egito Antigo, foi concluída mais de 2.500 anos antes de Cleópatra subir ao trono. O reinado de Cleópatra faz parte de uma rica história, que inclui poderosos faraós, incríveis conquistas nas artes e ciências, além de uma sociedade profundamente ligada à religião e cultura. Essa mudança na cronologia nos ajuda a perceber a grandiosidade da história humana e desafia nossa percepção das civilizações antigas. A grande diferença entre a época de Cleópatra e o tempo das pirâmides nos faz refletir sobre quantos momentos significativos na história estão separados por enormes intervalos de tempo, o que mais pode nos surpreender nas figuras históricas e suas conexões com o nosso mundo moderno. Difícil de acreditar, mas o tubarão-martelo caça com a cauda. Esses seres incríveis têm caudas do tamanho de seus corpos e as usam como um chicote para capturar suas presas. Com uma velocidade impressionante de até 50 km por hora, os tubarões-martelo mergulham e se movem rapidamente na água, com manobras precisas. Quando querem atordoar suas presas, geralmente peixes ou até aves que ficam na superfície, eles balançam suas longas caudas com força. Essa técnica de caça única os diferencia de outros tubarões, tornando-os um dos predadores mais fascinantes do oceano. Observar um tubarão-martelo em ação é como assistir a uma apresentação de mestre.
Sua agilidade e habilidade realmente impressionam. Usando suas caudas como chicotes, eles conseguem desorientar suas presas, facilitando a captura. Você já se perguntou que outras estratégias engenhosas os animais usam para sobreviver na natureza? Difícil de acreditar, mas os bebês crescem rápido demais para as roupas. Como todos que têm filhos pequenos sabem, os recém-nascidos crescem de forma surpreendente. Durante o primeiro ano de vida, os bebês podem aumentar muito de tamanho, muitas vezes dobrando seu peso, ao nascerem apenas alguns meses. Esse crescimento rápido levanta uma pergunta interessante. E se o bebê tivesse uma roupa que nunca fosse tirada? Curiosamente, se a roupa permanecesse nele, durante esse crescimento, o tecido em si não se rasgaria. Em vez disso, o bebê simplesmente ficaria grande demais para essa roupa. Esse fenômeno destaca como os bebês mudam rapidamente, tanto em altura quanto em peso. Imagine aquele rostinho adorável em um macacão que, surpreendentemente, se encaixa perfeitamente em um dia, mas no dia seguinte parece ridiculamente pequeno. No final desses primeiros anos, os pais estão constantemente renovando o guarda-roupa de seus filhos, muitas vezes doando as roupinhas minúsculas que ainda parecem novas. Não é incrível como a transformação do bebê pode se tornar um verdadeiro quebra-cabeça com as roupas? Você sabia que nas Ilhas Bermudas não há rios nem lagos? Esse é um fato surpreendente. As belas Ilhas Bermudas, localizadas no Atlântico Norte, são realmente únicas em termos de recursos hídricos. Com uma população de cerca de 70 mil pessoas, não existem fontes naturais de água doce, como rios ou lagos, onde as pessoas possam coletar água. Em vez disso, os moradores se tornaram especialistas na coleta de água da chuva, utilizando um sistema inteligente de tubos instalados nos telhados. Quando chove, esses tubos direcionam a água diretamente para reservatórios, garantindo que as famílias tenham água suficiente para suas necessidades diárias. Essa forma de coleta destaca a adaptabilidade e a engenhosidade dos bermudenses na gestão de seu valioso abastecimento de água. Como a chuva é vital, a comunidade local valoriza muito a preservação desse recurso. Com as mudanças climáticas e a imprevisibilidade das chuvas, os moradores continuam a encontrar soluções inovadoras para garantir suas necessidades hídricas e preservar a beleza de sua ilha. Isso não faz você valorizar cada gota de água que usa? Um sinal de rádio enigmático impressionou os cientistas em 1977, quando astrônomos do radiotelescópio Big Ear, na Universidade de Ohio, detectaram uma transmissão poderosa e incomum do espaço. O sinal durou 72 segundos e parecia vir da direção da constelação de Sagitário, especialmente de uma área próxima à estrela Tau Sagittarii. Sua intensidade foi tão impressionante que o astrônomo Jerry R. Ehman escreveu "Uau!" em letras grandes na impressão do computador, dando ao sinal seu famoso nome. Apesar de muitos esforços, a origem desse sinal misterioso nunca foi encontrada, gerando várias teorias sobre sua procedência. Alguns cientistas acreditam que ele pode ter sido emitido por uma civilização extraterrestre, enquanto outros sugerem que pode ser causado por fenômenos naturais, como pulsares ou quasares. Até hoje, a busca por novos sinais continua, e o sinal "Uau!" permanece como um lembrete intrigante de nossa vontade de entender o universo. O que você acha que realmente era? Isso pode te surpreender. Amigos compartilham DNA. Um estudo incrível de 2018 mostrou que nossos amigos muitas vezes são geneticamente mais próximos de nós do que estranhos aleatórios. Esse fenômeno, conhecido como homofilia social, indica que tendemos a nos aproximar de pessoas com experiências e características semelhantes, incluindo a genética. Curiosamente, a semelhança genética entre amigos é cerca de 2/3 da semelhança de um casal médio. Isso significa que, embora possamos compartilhar alguns marcadores genéticos com amigos, a conexão que surge através do casamento envolve um vínculo genético mais forte. O estudo destaca como nossos relacionamentos sociais podem refletir laços biológicos mais profundos, o que pode explicar por que frequentemente sentimos uma compreensão e amizade próximas com nossos amigos. Então, da próxima vez que você passar um tempo com seu melhor amigo, lembre-se de que vocês podem ter mais em comum do que apenas interesses compartilhados. Vamos revelar a verdade sobre os cormorões. O cormorão de crista dupla é uma ave incrível que vive na América do Norte, facilmente reconhecível por suas penas pretas brilhantes e seu longo bico amarelo alaranjado. Essas aves são especialmente notáveis durante a época de reprodução,
quando desenvolvem cristas de penas que destacam sua aparência única. Suas habilidades de natação e mergulho são impressionantes, permitindo que capturem peixes com destreza. No entanto, há uma peculiaridade: suas penas não são completamente impermeáveis. Após mergulhar, os cormorões precisam tomar banhos de sol, abrindo as asas para secar. Esse comportamento pode parecer estranho para uma ave, mas é essencial para sua sobrevivência. Observar um cormorão secando-se em uma pedra ao sol é um espetáculo inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, preste atenção nessas aves vibrantes e em seus hábitos incomuns. Você pode acreditar na velocidade dos pica-paus. Essas aves incríveis conseguem bater no tronco das árvores a uma velocidade impressionante de até 16 vezes por segundo. Imagine o som de um pica-pau batendo rapidamente enquanto procura insetos sob a casca. Seus bicos fortes e músculos do pescoço poderosos permitem que façam esses golpes rápidos sem se machucar. Cada batida é importante, seja para se comunicar com outros pica-paus, marcar território ou buscar alimento. Os pica-paus têm crânios especialmente adaptados, que protegem seus cérebros durante esses impactos em alta velocidade, o que é perfeito para seu estilo de vida único. Curiosamente, existem mais de 200 espécies de pica-paus, cada uma com seu próprio estilo e ritmo de batida. Desde o famoso pica-pau de chapéu vermelho até o menor pica-pau com penas suaves, suas cores vibrantes e padrões marcantes os tornam encantadores. Na próxima vez que você ouvir esse som familiar na floresta, lembre-se da incrível velocidade e força de cada golpe. A natureza não é surpreendente? Acredite ou não, este refrigerador não precisa de energia elétrica. O refrigerador BioZero, criado pelo talentoso designer Yuri Dementiev, transforma a maneira como mantemos os alimentos frescos. Diferente dos refrigeradores tradicionais que consomem eletricidade, este design inovador utiliza um painel de parede único, preenchido com um gel biopolimérico. Esse gel atua como um agente de resfriamento mágico, mantendo seus alimentos frescos sem bagunça. Como funciona? O gel biopolimérico absorve o calor dos seus alimentos e do ar ao redor, mantendo-os frescos e ecológicos. Esta ideia oferece uma solução sustentável, perfeita para áreas com fornecimento de energia instável ou para quem deseja reduzir sua pegada de carbono. Imagine manter alimentos frescos sem custos adicionais de energia. Com seu design atraente e benefícios práticos, o refrigerador BioZero foi finalista do prestigiado concurso Electrolux Design Lab, mostrando o futuro dos eletrodomésticos eficientes em energia. Você já se perguntou por que seu corpo desenvolve lanugo? Lanugo são pelos finos e macios que geralmente aparecem nos fetos durante o desenvolvimento no útero. No entanto, em condições extremas, como desnutrição severa ou anorexia, esses pelos podem surgir também em adultos. Por que isso acontece? Quando o corpo enfrenta a fome e falta de gordura, ele começa a conservar calor, e o lanugo cresce como uma reação natural para fornecer isolamento extra. Isso é importante, pois manter a temperatura corporal se torna prioridade quando os recursos são limitados. Esses pelos delicados ajudam a reter o calor, permitindo que órgãos vitais funcionem mesmo em tempos difíceis. Embora possa parecer incomum, o lanugo é um mecanismo de sobrevivência impressionante que mostra como nossos corpos podem se adaptar em situações adversas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém lutando contra distúrbios alimentares ou fome extrema, lembre-se dessa maneira única que nossos corpos têm de tentar nos proteger. Recentemente, uma família realizou um feito impressionante ao alcançar o topo de uma montanha pelo lado tibetano, mostrando o espírito de aventura e trabalho em equipe. Subir essa majestosa montanha exige não apenas força e determinação, mas também a habilidade de superar desafios com a ajuda de experientes Sherpas, que conhecem a região como a palma da mão. Se você está planejando uma aventura emocionante no Nepal, é necessário ter pelo menos 16 anos, o que traz um aspecto interessante à dinâmica da escalada. Isso destaca a importância da participação de jovens e famílias em aventuras de alta montanha. Esse requisito também contribui para a segurança e a exploração responsável das majestosas Himalaias. Portanto, seja você um escalador experiente ou apenas um sonhador, as montanhas guardam histórias esperando para serem descobertas e limites prontos para serem superados. Adivinhe quais pássaros podem girar a cabeça em 270 graus. Algumas espécies incríveis de pássaros têm a capacidade de girar quase completamente suas cabeças.
Essa adaptação única permite que eles vejam em todas as direções sem mover o corpo. Por exemplo, as corujas podem girar a cabeça cerca de 270 graus, o que as ajuda a caçar e a se manter alerta no escuro. Essa habilidade é possível graças ao seu pescoço muito flexível e a ossos especiais que permitem movimentos adicionais. Ao contrário dos humanos, que têm um movimento limitado da cabeça, esses pássaros podem girar quase totalmente, tornando-se mestres em detectar presas ou predadores nas proximidades. Então, da próxima vez que você ver uma coruja, lembre-se de que ela vê mais do que parece à primeira vista. Legal, não é? Prepare-se para se surpreender com o manuscrito Voynich. Este texto antigo e enigmático tem deixado historiadores e criptógrafos perplexos por mais de 100 anos. Análises de carbono mostram que foi criado entre 1404 e 1438, repleto de ilustrações estranhas e uma escrita desconhecida, parecendo uma página de um romance de fantasia. Apesar das centenas de tentativas de experientes criptoanalistas de todo o mundo, ninguém conseguiu decifrar seu significado ou determinar sua origem. Alguns acreditam que pode ser uma farsa, enquanto outros pensam que é uma língua esquecida ou uma forma primitiva de escrita codificada. Imagine um mapa do tesouro, escondendo segredos que só aguardam para serem revelados. Pesquisadores continuam a investigar esse mistério, na esperança de que os avanços tecnológicos ajudem a desvendar os segredos contidos em suas páginas. Não é fascinante pensar nas histórias que o manuscrito Voynich poderia contar se finalmente conseguíssemos entendê-lo? Prepare-se para se surpreender com os cumprimentos dos macacos. Os macacos prego de rosto branco têm uma maneira incrível de se cumprimentar, que é bem diferente das interações humanas. Esses animais inteligentes participam de um ritual único, onde enfiam os dedos no nariz uns dos outros. Embora isso possa parecer estranho para nós, no mundo dos macacos, é um gesto amigável, semelhante a um aperto de mão ou um high five entre as pessoas. Esse cumprimento inusitado ajuda a fortalecer os laços sociais e aumenta a confiança entre os membros do grupo. Assim como os humanos adoram abraços calorosos, esses macacos encontraram uma maneira divertida e próxima de mostrar seu carinho. Seu comportamento peculiar nos lembra que o mundo animal está cheio de costumes sociais surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um macaco prego, pense em como seus cumprimentos amigáveis são diferentes. Quais outros comportamentos curiosos dos animais podem estar escondidos na natureza? Descubra o poder oculto das castanhas do Pará. As castanhas do Pará são deliciosas e extremamente nutritivas, especialmente por causa do alto teor de selênio. Uma única castanha do Pará contém mais selênio do que a quantidade diária recomendada, de 55 microgramas para adultos. Esse mineral importante é essencial para fortalecer nosso sistema imunológico, proteger as células de danos e manter a saúde da tireoide. No entanto, apesar dos benefícios dessas castanhas em quantidades moderadas, o excesso pode causar uma condição chamada selenose. Os sintomas da selenose incluem queda de cabelo, unhas quebradiças e até problemas estomacais. Portanto, embora possa ser tentador comer um punhado dessas castanhas nutritivas, lembre-se de que o equilíbrio é fundamental. Aproveite as castanhas do Pará como um lanche ocasional e deixe que o selênio traga benefícios à sua saúde sem riscos. Você já tentou incluir castanhas do Pará na sua dieta? Muitos não sabem, mas os Farlands existem. No profundo mundo de Minecraft, um jogador chamado Mystical Midget encontrou um lugar incrível chamado Farlands. Esse lugar estranho parece uma dimensão alternativa, onde a paisagem do jogo começa a se comportar de maneira estranha ao se aproximar das bordas do mundo. Após percorrer mais de 30 milhões de blocos, Mystical Midget descobriu que o jogo não consegue lidar com essa distância, resultando em um emocionante bug visual que revelou essa paisagem surreal. Infelizmente, para aqueles que querem explorar os Farlands hoje, a Mojang os removeu nas novas versões do jogo. No entanto, os aventureiros ainda podem vivenciar esse fenômeno único usando versões antigas do Minecraft. Imagine-se vagando por um mundo onde as leis da realidade se curvam, onde as paisagens se torcem e se esticam de maneiras impossíveis. É como um sonho, esperando por aqueles que têm coragem de encontrá-lo. Você já se perguntou por que os filmes dizem que são fictícios? Na década de 1930, um processo relacionado ao famoso místico Rasputin trouxe mudanças significativas na forma como os filmes identificam seu conteúdo. Um dos filmes o retratou de uma maneira que irritou alguns parentes, resultando em um processo judicial.
Para evitar conflitos semelhantes e esclarecer suas intenções criativas, os cineastas começaram a incluir avisos de que seus filmes são obras de ficção. Isso era importante para proteger a expressão artística e respeitar as pessoas reais e suas histórias. Hoje, vemos esses avisos em comédias e filmes biográficos, lembrando os espectadores de separar fatos de ficção. Também é uma maneira prática de proteção legal para os criadores de filmes. Então, da próxima vez que você ver esse aviso na tela, lembre-se da história fascinante por trás dele e de como ela influenciou as práticas cinematográficas atuais. Não é interessante como um único caso pode ter um impacto tão duradouro? A chama da vela cria pequenos diamantes a cada segundo. Pode parecer incrível, mas ao acender uma vela, você não está apenas acendendo o pavio, você está iniciando uma reação química surpreendente. A cada segundo, essa chama produz cerca de 1,5 milhão de nanopartículas de diamante. Esses pequenos diamantes, conhecidos por sua resistência e beleza, se formam a partir do carbono presente na cera da vela. Quando a cera queima, os átomos de carbono se rearranjam de uma maneira especial devido à alta temperatura, resultando na formação dessas nanopartículas. No entanto, não se empolgue demais com a ideia de coletá-las. O calor da chama faz com que esses diamantes queimem quase instantaneamente, desaparecendo no ar. Esse processo incrível mostra como até as coisas mais simples podem ter uma química extraordinária. É um lembrete vívido das maravilhas que acontecem bem diante de nós, muitas vezes sem que percebamos. Então, da próxima vez que você acender uma vela, pense nessas partículas de diamante efêmeras dançando na chama. Não é uma ideia fascinante? Vamos entender a verdade sobre os fusos horários. Você sabia que, na verdade, existem mais de 24 fusos horários no mundo? A maioria das pessoas vê o tempo pelos relógios, mas em alguns lugares a diferença é de 30 ou 45 minutos. Essa característica cria uma incrível diversidade de horários ao redor do mundo, com muito mais zonas do que você imagina. Por exemplo, na Índia, é utilizado o horário padrão indiano, que está 5 horas e 30 minutos à frente do horário coordenado universal. Em regiões como Newfoundland, no Canadá, o horário está 3 horas e 30 minutos atrás do UTC. Essa diversidade permite que diferentes regiões se ajustem melhor à luz solar natural, facilitando a vida dos moradores locais. Então, da próxima vez que você planejar uma ligação com alguém no exterior, lembre-se de que o tempo é muito mais complicado do que apenas uma diferença de horas. Quantos fusos horários vamos descobrir na próxima vez? Você sabia que Dolly Parton escreveu uma carta de despedida clássica? Em 1973, Dolly Parton compôs e gravou a canção Eu Sempre Vou Te Amar, como uma despedida emocional para seu mentor, Porter Wagoner. A parceria deles durou 7 anos e foi repleta de música incrível e sucessos compartilhados. Dolly sentiu que era hora de seguir seu próprio caminho e expressar sua gratidão por meio dessa canção tocante. A letra reflete seu sentimento de perda, ao mesmo tempo que destaca a influência de Wagoner em sua vida e carreira. A canção foi inicialmente reconhecida, mas alcançou novos patamares quando a versão de Whitney Houston foi lançada em 1992 no filme O Guarda-Costas. A poderosa interpretação de Houston transformou a música em um hino global, apresentando a mensagem tocante de Dolly a um público ainda maior. Essa conexão mostra como a música pode unir emoções e gerações, tornando a composição original de Dolly uma obra-prima eterna. Você consegue imaginar as emoções por trás de uma homenagem tão duradoura? Você pode se surpreender. O significado do sino da NYSE. A Bolsa de Valores de Nova York, uma das maiores e mais influentes do mundo, possui um sino cerimonial que desempenha um papel importante em seu funcionamento diário. Cada dia de negociação começa e termina com o toque desse sino icônico, que marca o início e o fim das sessões de negociação. Quando o sino toca às 9h30 da manhã, é um sinal para milhares de traders e investidores de que é hora de comprar e vender ações. Esse ato simples simboliza a energia vibrante do mercado financeiro, com suas altas e baixas. O sino de fechamento, que toca às 16h, encerra as negociações do dia e representa um momento de reflexão sobre os resultados do dia e a preparação para o dia seguinte. Essa tradição não apenas cria um senso de comunidade entre os traders, mas também os conecta à rica história do comércio de ações, que remonta ao século XVIII.
Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o sino da NBIGSE, lembre-se de que ele representa não apenas o tempo, ele simboliza o pulso dos mercados financeiros. Quais outros rituais interessantes existem nos mercados? Você já se perguntou por que os grilos cantam de maneiras diferentes? A verdade é que esses insetos incríveis podem nos ajudar a prever a temperatura. Os grilos têm uma maneira única de medir o calor, contando suas canções. Se você prestar atenção, vai perceber que eles criam um ritmo que corresponde à temperatura do ambiente. Basta gravar o canto deles por 25 segundos, contar quantas vezes eles cantam e fazer um pouco de matemática. Divida esse número por 3, depois adicione 4 e voilá, você terá a temperatura em graus Celsius. Esse truque funciona porque os grilos, assim como muitos seres vivos, são sensíveis às mudanças no ambiente. Temperaturas mais altas geralmente os tornam mais ativos e, portanto, mais barulhentos. Então, da próxima vez que você ouvir um grilo cantando em uma noite quente de verão, talvez você esteja sintonizando um termômetro natural. É verdade que Eminem processou o governo da Nova Zelândia? Esse caso inesperado aconteceu em 2014, quando o Partido Nacional da Nova Zelândia decidiu usar uma melodia marcante em uma de suas campanhas publicitárias. A música escolhida lembrava muito a famosa canção de Eminem, Lose Yourself. Acreditando que seus direitos estavam sendo violados, Eminem entrou com um processo por violação de direitos autorais contra o partido. O caso chamou muita atenção, não só por envolver um rapper famoso, mas também pela situação inusitada de um governo sendo processado por causa de uma música. No final, Eminem saiu vitorioso, destacando a importância dos direitos autorais até na política. Esse incidente não apenas surpreendeu muitos, mas também gerou discussões sobre criatividade e originalidade no marketing. Com que frequência vemos tais disputas judiciais inesperadas na política? Acredite ou não, batata tem gosto de maçã. Você pode pensar que são alimentos completamente diferentes, mas na verdade, esses dois produtos populares têm uma semelhança surpreendente no sabor. Pesquisas mostram que, embora batatas e maçãs tenham seus próprios aromas, seu sabor principal pode ser bem parecido. Se você quiser testar isso, feche o nariz enquanto experimenta os dois. Ao bloquear o olfato, você perceberá que os sabores desses dois alimentos se tornam indistinguíveis. É impressionante como nossa percepção do gosto depende tanto do cheiro. Isso acontece porque quase 80% do que percebemos como sabor vem dos nossos receptores olfativos. Então, da próxima vez que você comer batata ou maçã, lembre-se de que seus aromas podem ofuscar seu sabor. Quem sabe, talvez você queira experimentar receitas únicas que combinem os dois ingredientes, aproveitando essa incrível semelhança de sabor. Quantas outras combinações de alimentos podemos descobrir que surpreenderão nossas papilas gustativas? Você já pensou em gaivotas militares? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Castellari lançou um experimento inusitado para treinar gaivotas a detectar submarinos inimigos. A ideia era original: colocar pequenas câmeras nessas aves para que elas pudessem voar sobre o oceano e identificar ameaças subaquáticas. A esperança era que as gaivotas, que são abundantes na costa, se tornassem os olhos no céu. No entanto, a realidade foi diferente. Essas aves inteligentes não mostraram interesse em servir militarmente, talvez preferindo a liberdade de suas vidas naturais. No final, o projeto foi encerrado silenciosamente quando ficou claro que treinar gaivotas era uma ideia inviável. Este capítulo estranho na história militar destaca a criatividade, mas também os equívocos relacionados ao uso de animais na guerra. Quem poderia imaginar que uma ave teria uma proposta de trabalho tão incomum? Nos anos 1920, Tom McKean fundou uma empresa de calçados que rapidamente se tornou famosa. Na década de 1960, ela se transformou na maior rede de lojas de calçados dos Vietnam Secresequa, oferecendo calçados estilosos e acessíveis que agradavam muitos consumidores. O marketing inovador de McKean e a ampla variedade de produtos tornaram a empresa favorita das famílias, ajudando-a a se destacar no mercado. No entanto, nos anos 1980, o mundo da moda começou a mudar. A cultura dos tênis invadiu o mercado com o crescimento de marcas esportivas como Nike e Adidas, atraindo a atenção da juventude. Essa mudança nas preferências dos consumidores levou à queda da popularidade dos calçados tradicionais de McKean.
Uma empresa que já foi próspera não conseguiu acompanhar as rápidas mudanças na moda em direção a tênis vibrantes e esportivos, resultando em seu declínio. É impressionante como o mundo da moda muda rapidamente e como as empresas precisam se adaptar para sobreviver. Qual será a próxima grande mudança na moda de calçados? Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Por que um barco de lã flutua? É incrível, mas um grupo de designers criativos fez um barco de lã que realmente consegue flutuar. Essa criação única pode parecer uma ideia espontânea, mas mostra a criatividade em sua melhor forma. Feito de um fio resistente e à prova d'água, esse barco não é apenas uma novidade. Ele desafia nossas ideias tradicionais sobre a construção de barcos. No entanto, é importante destacar que, embora o barco de lã flutue, ele é considerado apenas condicionalmente adequado para o mar. Isso significa que ele pode não se sair bem em águas turbulentas, tornando-se mais um experimento interessante do que um meio confiável para aventuras em alto mar. Este projeto nos convida a pensar fora da caixa sobre materiais e design, unindo arte e praticidade de maneiras inesperadas. Quem sabe pode ser uma visão do futuro da navegação sustentável. Vamos descobrir a verdade sobre os livros mais lidos do mundo. As 3 obras mais lidas são a Bíblia, as citações de Mao Tse-tung e a série Harry Potter. Esse conjunto fascinante mostra como a literatura pode ter diferentes papéis em nossas vidas. A Bíblia, venerada por milhões, oferece orientação espiritual e ensinamentos profundos que moldaram culturas ao longo dos séculos. Em contraste, as citações de Mao revelam ideologias políticas e a história, mostrando como ideias podem impactar nações. Enquanto isso, as aventuras mágicas da série Harry Potter encantaram leitores de todas as idades, estimulando a imaginação e destacando temas como amizade, coragem e a luta entre o bem e o mal. Essa diversidade não apenas reflete diferentes crenças, mas também ilustra o poder da narrativa em vários gêneros. O que seu livro favorito diz sobre você? Você sabia que existem 7 tipos reconhecidos de gêmeos? Embora a maioria das pessoas conheça os gêmeos idênticos e fraternais, o mundo dos gêmeos é muito mais fascinante. Por exemplo, os gêmeos espelhados são irmãos e irmãs com características físicas opostas. Um tem uma pinta do lado esquerdo e o outro do lado direito. Também existem os gêmeos quiméricos, que se formam quando 2 embriões se fundem nas primeiras etapas do desenvolvimento, resultando em uma pessoa com 2 conjuntos de DNA. Em casos raros, gêmeos podem nascer de pais diferentes, o que é chamado de superfecundação, ou com diferentes datas de concepção, conhecido como superfecundação heteroparental. A diversidade entre os gêmeos revela processos biológicos complexos e surpreendentes por trás das gestações múltiplas, destacando quão variada é a genética humana. Não são essas conexões incríveis? Vamos revelar a verdade sobre o polo continental de inacessibilidade. Este lugar incrível é o ponto mais distante de qualquer oceano na Terra, tornando-se um mistério geográfico. Localizado no deserto desabitado de Jialantuna, na China, o polo continental está a cerca de 2.145 quilômetros da costa mais próxima. Imagine como é estar tão longe do oceano, sem ondas ou vento salgado. Essa distância extrema destaca o quão grande é o nosso planeta e mostra a diversidade de paisagens, desde montanhas altas até desertos áridos. O deserto de Jialantuna é uma parte pouco explorada da China, cheia de flora e fauna únicas, adaptadas às condições severas.
Visitar um lugar tão isolado pode ser um desafio, mas para os aventureiros e amantes da geografia, é um destino fascinante que desperta o interesse por diferentes ecossistemas da Terra. Então, que outros tesouros escondidos nosso planeta pode guardar? Você sabia que Urano foi nomeado em homenagem a um rei? Por mais de 40 anos, o planeta que chamamos de Urano era conhecido como George Sidus, que em latim significa Estrela de Jorge. Esse nome foi dado em homenagem ao rei Jorge III da Grã-Bretanha, que governou no século XVIII. Quando o astrônomo Sir William Herschel descobriu o planeta em 1781, ele queria homenagear o rei pela ajuda que recebeu em suas pesquisas astronômicas. Embora esse nome fosse popular na Grã-Bretanha, não se espalhou pelo mundo. Astrônomos de outros países preferiram nomear o planeta em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Até 1850, o nome Urano se tornou amplamente reconhecido e hoje é valorizado por sua conexão com a mitologia. Não é interessante como os nomes mudam e refletem nossa história? O que teria acontecido se George Sidus tivesse permanecido como o nome oficial? E se um robô pudesse melhorar as cobranças de falta? O Real Madrid, um dos clubes de futebol mais famosos do mundo, utiliza a tecnologia de maneira interessante, empregando um robô móvel como barreira durante os treinos. Essa ferramenta inovadora ajuda os jogadores a desenvolverem suas habilidades nas cobranças de falta, simulando a barreira defensiva que enfrentarão em um jogo real. O robô se move pelo campo, permitindo que os treinadores ajustem sua posição e altura, o que faz com que os jogadores fiquem atentos e adaptem seus chutes a diferentes situações. Assim, os jogadores aprendem a dar efeito na bola, controlar a distância e mirar com precisão, o que pode resultar em mais gols em jogos reais. A introdução de tecnologias no esporte não é apenas uma tendência, está mudando a forma como os atletas encaram os treinos e a preparação. Com essas inovações, os clubes podem oferecer aos seus jogadores oportunidades de treinamento únicas que eram impensáveis há algumas décadas. Imagine como será assistir à próxima cobrança de falta que mudará o rumo do jogo. Não é empolgante? Incrível, mas é verdade. Colbert mirava as estrelas, embora a NASA tenha escolhido o nome Tranquilidade no final. Isso não impediu o lendário apresentador de deixar sua marca no espaço. Em uma reviravolta agradável, a NASA homenageou os fãs de Colbert, nomeando um simulador na ISS em sua homenagem, conhecido como Simulador de Carga Operacional Externa Combinada, ou simplesmente Colbert. Este simulador especial é crucial para manter a forma física dos astronautas, já que a atividade física é vital em condições de microgravidade. Com seu humor característico, Colbert aceitou essa homenagem brincalhona, frequentemente fazendo piadas sobre como seu nome flutua sobre a Terra. Não é incrível como um apresentador de TV pode se tornar parte da história espacial? Isso mostra até onde podem chegar o entusiasmo e a criatividade. Você sabia que Larry Ellison adquiriu 98% da ilha de Lanai, a sexta maior do Hawaii, por cerca de 300 milhões de dólares? Isso aconteceu em 2012 e chamou a atenção do público. Essa compra impressionante transformou Lanai, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica herança cultural. Ellison planejava desenvolver resorts de luxo e preservar a beleza natural da ilha, ao mesmo tempo em que revitalizava sua economia. Antes de sua compra, Lanai era principalmente associada a plantações de abacaxi e tinha uma população pequena. Com os investimentos do gigante da tecnologia, os moradores esperam novas oportunidades, sem perder o charme da ilha. A posse de Ellison gerou tanto entusiasmo quanto preocupação entre os locais. Muitos celebraram o potencial crescimento econômico, enquanto outros temiam o impacto do turismo e do desenvolvimento comercial em suas vidas e no meio ambiente. Lanai oferece vistas incríveis, flora e fauna raras, além de uma combinação única de história e cultura, tornando a posse de Ellison um capítulo importante na história da ilha. O que você acha que o futuro reserva para Lanai sob a influência de Ellison? Porque os porcos nadam nas Bahamas. Na ilha desabitada de Big Major, no lindo arquipélago de Exuma, os porcos selvagens se tornaram uma atração turística inesperada, brincando nas águas cristalinas e turquesas. Esses porcos brincalhões não são apenas únicos. Eles recebem os visitantes com alegria, criando momentos inesquecíveis. A origem deles é envolta em mistério. Alguns acreditam que marinheiros os deixaram como fonte de alimento, enquanto outros pensam que eles chegaram de um navio afundado. De qualquer forma,
Esses porcos se adaptaram muito bem à vida na ilha, nadando com confiança e, às vezes, até pedindo petiscos aos turistas. Muitos visitantes vão à ilha não só para relaxar na praia, mas também para conhecer de perto esses porcos amigáveis. Imagine-se brincando com eles ou filmando suas travessuras engraçadas. É uma experiência verdadeiramente única, sobre a qual todos falam muito tempo depois de deixar a ilha. Você consegue imaginar que tubarões não têm câncer? Esse mito é mais comum do que você pensa. Embora os tubarões tenham uma biologia incrível e um sistema imunológico forte, eles não estão imunes ao câncer. A crença de que essas criaturas antigas nunca ficam doentes provavelmente surgiu de estratégias de marketing que promovem a cartilagem de tubarão como um possível remédio contra o câncer. Essas afirmações não são apoiadas por pesquisas científicas, tornando-as enganosas. Os tubarões nadam nos oceanos há mais de 400 milhões de anos, mas podem desenvolver tumores como outros animais. Dados científicos reais mostram que, em vez de serem super criaturas livres de doenças, os tubarões são muito parecidos conosco. Entender a verdade sobre os tubarões nos ajudará a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de preservar suas populações, em vez de seguir mitos que podem ameaçar sua sobrevivência. Então, por que as pessoas continuam a promover essas ideias enganosas? Prepare-se para se surpreender com a ponte tibetana. Esta incrível estrutura, localizada em Canelo, Andorra, é um sonho para os amantes de aventura. Suspensa a mais de 1.875 metros acima do deslumbrante Vale de Rio, a ponte se estende por impressionantes 603 metros. Não é apenas uma ponte, é a segunda mais longa ponte tibetana do mundo. Imagine caminhar por ela, apreciando as vistas deslumbrantes do Vale Verde abaixo e das montanhas ao longe. A ponte combina altura emocionante e beleza natural, atraindo turistas e aventureiros. Se você é um viajante experiente ou apenas quer sentir um pouco de adrenalina, a ponte tibetana em Canelo oferece uma oportunidade única de se conectar com a natureza de uma forma inesquecível. Você já sonhou em caminhar entre as nuvens? Você pode se surpreender com o campo de trigo de Agnes Deneas. Em 1982, Deneas transformou um lixão em Nova York em um vibrante campo de trigo, bem onde logo seria construído o World Trade Center. Seu projeto, chamado Campo de Trigo Confronto, não era apenas sobre cultivar grãos. Era uma declaração ousada sobre o desenvolvimento urbano e questões ambientais. O campo, avaliado em impressionantes 4,5 bilhões de dólares, se tornou um lembrete vívido da natureza entre o concreto e o aço. Deneas queria fazer as pessoas refletirem sobre nossas prioridades em um mundo em rápida mudança, convidando os cidadãos a repensar a importância da natureza. Milhares de visitantes se reuniram para ver essa visão em comum, e seu trabalho gerou discussões sobre desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre crescimento e preservação. Imagine-se em um mar de trigo dourado, enquanto arranha-céus se erguem acima de você. Que visão poderosa de contraste! Como uma arte desse tipo pode nos ajudar a entender melhor nosso habitat? E se eu te disser que aprender inglês pode ser divertido? Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa incrível que dobrou seus esforços para estudar o idioma. Combinando talento natural e determinação, ele transformou o inglês em seu próprio playground. Em vez de ver o inglês apenas como uma ferramenta de comunicação, ele encarou como um desafio criativo. Ele se mergulhou em livros, participou de conversas e até jogou jogos de palavras, tornando o aprendizado prazeroso. Essa abordagem única não só melhorou seu vocabulário e gramática, mas também abriu portas para novas amizades e experiências, transformando a tarefa muitas vezes assustadora de aprender um idioma em uma aventura alegre. Essa pessoa mostrou o incrível poder do trabalho duro, aliado a uma atitude positiva. Então, será que aprender inglês pode se tornar a jornada emocionante que você estava procurando? E se eu te contar sobre a glândula pineal? Essa estrutura incrível está localizada profundamente no seu cérebro, bem no centro. O nome pineal vem da palavra francesa pineal, que significa como uma pinha, referindo-se à sua forma única. A palavra latina, pinea, também está relacionada, trazendo um toque histórico ao seu nome. Essa pequena glândula é frequentemente chamada de terceiro olho e tem um papel importante na regulação do sono e da vigília, produzindo melatonina. Imagine o impacto que essa minúscula glândula tem na sua vida cotidiana. Ela ajuda a sinalizar quando é hora de dormir,
Curiosamente, a glândula pineal é cercada por uma rica rede de vasos sanguíneos, que fornece os nutrientes necessários. Muitas culturas antigas a consideravam o local da alma ou uma porta para a consciência superior, o que lhe confere uma reputação mística. Não é surpreendente como uma parte tão pequena do nosso cérebro pode ter um impacto tão grande? Vamos revelar a verdade sobre o caminhão mais longo. Este incrível veículo, com mais de 300 pés de comprimento, possui nada menos que 112 rodas. Imagine-o como um trem de carga na terra, que percorre as estradas e chama a atenção por onde passa. Este caminhão extraordinário demonstra a habilidade e criatividade da engenharia no mundo do transporte. Mas, com um tamanho tão grande, controlar esse gigante não é fácil. São necessárias rotas especialmente planejadas e um cuidado extra para lidar com curvas e cruzamentos. Além disso, há discussões sobre o impacto na infraestrutura rodoviária e na segurança. Veículos grandes podem causar mais desgaste nas estradas, resultando em custos maiores para a manutenção por parte das prefeituras. Enquanto as pessoas admiram seu tamanho, os reguladores precisam encontrar um equilíbrio entre a empolgação e os aspectos práticos de segurança e manutenção das estradas. O que isso significa para o futuro do transporte e dos caminhões pesados? Incrível, mas Mark Wahlberg começou como Marky Mark. Nos anos 90, antes de se tornar um ator famoso, Mark Wahlberg ganhou destaque na cena do hip-hop. Ele se apresentou sob o nome marcante de Marky Mark e rapidamente chamou a atenção com seu estilo energético e ritmos contagiantes. Um de seus maiores sucessos é Good Vibrations, uma música que não só liderou as paradas, mas também mostrou seu talento e carisma como artista. Esse hit contagiante o ajudou a avançar na carreira musical e o apresentou a um público amplo. A trajetória de Mark de artista de hip-hop à estrela de Hollywood é realmente impressionante, provando que paixão e trabalho duro podem levar a oportunidades inesperadas. Hoje, ele é conhecido por seus papéis em filmes populares como Ted e Transformers, mas é interessante lembrar que ele começou com uma batida vibrante e um refrão marcante. Quantos atores podem se orgulhar de um começo tão diversificado? Você já parou para pensar quantas fraldas um bebê usa? Em média, um bebê pode usar até 2.500 fraldas no primeiro ano. É um número impressionante, especialmente considerando que ao nascer, eles pesam apenas de 3 a 4,5 quilos. À medida que crescem, esse número aumenta, e quando estão totalmente treinados para o banheiro, podem usar mais de 7.000 fraldas. Como os pais costumam trocar as fraldas de 8 a 10 vezes por dia, fica claro por que cuidar das fraldas pode parecer um trabalho em tempo integral. Essas pequenas coisas são essenciais para manter os bebês secos e confortáveis, prevenindo assaduras e permitindo que as famílias se concentrem mais em abraços e brincadeiras, em vez de se preocupar constantemente com a lavagem. Então, da próxima vez que você ver uma prateleira cheia de fraldas, lembre-se de quantas delas um bebê pode precisar em apenas alguns anos. Prepare-se para se surpreender com o estranho cheiro do cometa 67P. Cientistas descobriram que este incrível viajante celestial não é apenas bonito, mas também emite um odor difícil de esquecer. O cometa 67P libera uma mistura de substâncias com cheiro desagradável, incluindo sulfeto de hidrogênio, amônia e cianeto de hidrogênio. Essas substâncias criam um aroma que lembra ovos podres, urina, fósforos queimados e até um leve toque de amêndoas. Você consegue imaginar como seria o cheiro por perto? Essa mistura fétida deixa claro que chegar muito perto para respirar seria uma má ideia. Em vez de ser um perfume espacial, o 67P nos lembra por que nossas atmosferas terrestres são tão únicas. Cientistas estudam cometas como o 67P para aprender mais sobre o início do sistema solar, e embora talvez não queiramos inalar seus vapores, entender esses cheiros estranhos nos ajuda a desvendar os mistérios dos blocos de construção da vida na Terra. Achava que correr devagar queima mais gordura? Essa é uma crença comum, mas, na verdade, é um mito. Embora seja verdade que treinos de baixa intensidade, como o jogging, utilizem gordura como principal fonte de energia, eles nem sempre trazem os melhores resultados na redução de gordura. Com treinos de alta intensidade, como sprints ou treinos intervalados, você queima mais calorias em menos tempo. Esse excesso de calorias queimadas pode levar a uma maior perda de gordura a longo prazo. Seu corpo continua a usar energia, mesmo após o término do treino, fenômeno conhecido como efeito pós-queima.
Portanto, embora o jogging pareça mais fácil, adicionar treinos de alta intensidade ao seu programa pode ajudar a acelerar a perda de gordura. Encontrar o equilíbrio certo entre intensidade e duração dos treinos é fundamental para alcançar seus objetivos de fitness. Que tal experimentar? Você sabia que existem pequenos ossos no ouvido? As menores ossos do corpo humano são chamados de ossículos, e eles têm um papel importante na nossa audição. Esses 3 pequenos ossos, chamados de martelo, bigorna e estribo, estão localizados no ouvido médio. É incrível, mas eles são tão pequenos que cabem em uma moeda. O estribo é o menor deles, com apenas cerca de 2,5 milímetros de comprimento. Juntos, esses ossos amplificam as vibrações sonoras do tímpano para o ouvido interno, permitindo que desfrutemos de música e conversas. Apesar de seu tamanho, eles são essenciais para transformar ondas sonoras em sinais que nosso cérebro interpreta como som. Sem esses pequenos, mais poderosos ossos, nosso mundo seria muito mais silencioso. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter um grande impacto em nossas vidas. Pouca gente sabe disso sobre Napoleão. Depois de governar a maior parte da Europa, Napoleão Bonaparte enfrentou uma reviravolta inesperada em sua vida, quando foi exilado para a pequena ilha italiana de Elba. Em 1814, após a derrota na Guerra da Sexta Coalizão, o poderoso líder ficou sem trono e foi enviado para essa ilha remota de apenas 34 quilômetros quadrados. Apesar das paisagens pitorescas, a vida em Elba contrastava fortemente com os luxuosos palácios onde ele vivia como imperador. Lá, Napoleão teve que se adaptar a uma vida mais tranquila, cercado por apenas algumas centenas de habitantes locais. Curiosamente, ele não desperdiçou esse tempo. Começou várias reformas na ilha, incluindo melhorias na infraestrutura e na administração local. No entanto, sua paixão pelo poder permaneceu. Apenas um ano depois, ele escapou de Elba e voltou à França, onde recuperou o controle por um breve período, antes de sofrer a derrota final na Batalha de Waterloo. Esse período de exílio continua sendo um marco importante em sua vida e na história. Você adivinha o que realmente inspirou a famosa linha da música? A letra "Nasci e cresci no sul de Detroit" da icônica canção Don't Stop Believing, da banda Journey, na verdade contém um erro geográfico. Embora a música descreva brilhantemente o sonho americano, não existe oficialmente uma área chamada Sul de Detroit. Na verdade, Detroit está localizada na margem norte do rio Detroit. Então, a ideia de um sul de Detroit é confusa. Essa canção popular é um hino de esperança e perseverança desde os anos 1980, unindo ouvintes ao redor do mundo. Mas é interessante pensar que essa linha marcante pode levantar questões sobre sua precisão. Alguns sugerem que pode ser uma licença poética ou apenas uma abordagem criativa. De qualquer forma, isso definitivamente não diminuiu a popularidade da música e seu lugar na história da música. Você está pronto para cantá-la na próxima vez que ouvi-la? E se eu disser que o cobalto é muito raro? O cobalto é um elemento único e importante, mas pode ser mais raro do que você imagina. Ele está presente na crosta terrestre em uma média de apenas 25 partes por milhão, o que equivale a apenas 0,025 gramas para cada grama de material terrestre. Para comparação, o cobalto é mais raro do que muitos outros metais que encontramos com frequência. Essa disponibilidade limitada torna o cobalto especialmente valioso para diversas aplicações industriais. Por exemplo, ele desempenha um papel fundamental em baterias, ligas e até mesmo em pigmentos para cores azuis, vibrantes na arte e na cerâmica. Além disso, a extração de cobalto pode causar problemas ambientais, ligando sua raridade a questões de sustentabilidade. À medida que nos tornamos cada vez mais dependentes de tecnologia e energia renovável, entender a escassez desse elemento e seu impacto nas indústrias globais se torna essencial. Então, como podemos usar o cobalto de forma responsável, sem esgotar esse recurso valioso? Você sabia que o mercado de agricultura orgânica está crescendo rapidamente? Com um valor total de mais de 190 bilhões de dólares em todo o mundo, a agricultura orgânica se tornou um importante jogador na indústria alimentícia moderna. À medida que mais pessoas buscam produtos sem pesticidas e sustentáveis, o interesse por opções orgânicas continua a aumentar. Essa mudança nas preferências dos consumidores leva os agricultores a adotar práticas sustentáveis que beneficiam tanto a terra quanto a nossa saúde. Métodos como a rotação de culturas ajudam a manter a fertilidade do solo, enquanto técnicas naturais de controle de pragas reduzem a dependência de produtos químicos nocivos.
Como resultado, a paisagem agrícola está mudando, tornando-se mais verde e sustentável. A agricultura orgânica não apenas atende à demanda dos consumidores, mas também contribui para um ecossistema mais saudável, promovendo a biodiversidade e reduzindo a poluição. É surpreendente pensar em como essas práticas moldam o futuro da alimentação. O interesse por produtos orgânicos continuará a crescer à medida que mais pessoas descobrirem seus benefícios. Prepare-se para se surpreender com o rio subaquático do Mar Negro. Esse fenômeno único tem seu próprio leito e margens sob a superfície. Diferente dos rios comuns que correm na Terra, este rio subaquático é formado por uma corrente salina densa que flui pelo fundo do oceano. A diferença de salinidade cria um efeito impressionante, permitindo que a água salgada mais pesada flua como um rio, com um caminho bem definido. Imagine um rio invisível serpenteando a mais de 67 metros de profundidade. Esse ecossistema único não só mostra as maravilhas da ciência natural, mas também abriga uma vida marinha diversificada que se adaptou a essas condições específicas. Os rios subaquáticos desafiam nossa compreensão da dinâmica do oceano e nos lembram das maravilhas ocultas que estão nos oceanos do mundo. Não é incrível como a natureza pode criar tais maravilhas bem debaixo de nossos olhos? Mudanças incríveis na embalagem do paracetamol salvam vidas. Quando no Reino Unido a embalagem do paracetamol foi trocada de frascos para blisters, os resultados foram surpreendentes. A mortalidade por overdoses intencionais caiu impressionantes 43%. Essa mudança significativa mostra como uma simples alteração na embalagem pode influenciar o comportamento das pessoas e aumentar a segurança. Antes, o paracetamol era frequentemente armazenado em frascos de fácil acesso, tornando-se uma escolha comum para pessoas com problemas mentais que podiam usá-lo de forma inadequada. No entanto, a embalagem em blister criou uma barreira adicional, dificultando o acesso a grandes quantidades do medicamento de uma só vez. Essa transição não apenas demonstra o poder do design, mas também destaca a importância de considerar a embalagem e a distribuição dos produtos. Ao tornar os medicamentos mais seguros de manusear, a sociedade pode tomar medidas para prevenir tragédias antes que aconteçam. É um poderoso lembrete de que, às vezes, as menores mudanças podem ter os maiores impactos. Quantas mais vidas poderiam ser salvas com mudanças pensadas como essas? Incrível, mas a impressão 3D realmente está mudando as missões espaciais. A NASA adotou a tecnologia de impressão 3D para transformar a maneira como os astronautas obtêm suas ferramentas. Antes, enviar ferramentas para a Estação Espacial Internacional podia levar meses ou até anos. Imagine esperar tanto por uma simples chave inglesa. Agora, com a impressão 3D, os astronautas podem criar ferramentas conforme necessário, muitas vezes em apenas algumas horas. Isso significa que, se uma ferramenta quebrar ou se precisar de uma nova, não é preciso esperar por um carregamento de suprimentos. Em vez disso, eles podem facilmente imprimir o que precisam diretamente na nave espacial. Isso não só economiza tempo precioso, mas também torna as missões mais eficientes e flexíveis. Além disso, a impressão 3D reduz a quantidade de equipamentos que precisam ser levados na viagem, o que diminui custos e desperdícios. Não é emocionante como a tecnologia ajuda os astronautas a resolver problemas no espaço? E se eu te contar sobre a magia do Padre Olim? Esta impressionante formação natural, conhecida como Pedra do Pregador, se eleva a 603 metros sobre as águas brilhantes do Fiord Lise, na Noruega. Imagine-se subindo até um lugar onde a única coisa que separa você do magnífico fiord abaixo é uma plataforma de pedra sem corrimão. Os visitantes vêm aqui em busca de vistas indescritíveis que se estendem por quilômetros, criando momentos perfeitos para o Instagram e experiências emocionantes. A subida até a Pedra do Pregador é desafiadora, mas as paisagens deslumbrantes dos vales verdes e das altas rochas fazem cada passo valer a pena. Quando você chega ao topo, a sensação de estar em um enorme penhasco de pedra é de tirar o fôlego. É uma mistura de emoção e tranquilidade. Não é de se admirar que a Pedra do Pregador seja considerada uma das principais atrações da Noruega. Se você ama a natureza, este canto escondido pode conquistar seu coração. E se eu te disser que George Washington tinha dentes de madeira? Essa ideia comum não é bem correta. Embora ele realmente usasse próteses dentárias, elas não eram feitas de madeira. Na verdade, suas famosas próteses eram feitas de uma mistura de materiais, incluindo marfim, ouro e até dentes humanos.
Sim, ele tinha próteses que incluíam dentes retirados de escravos. Washington teve problemas dentários durante grande parte da sua vida, perdendo muitos de seus dentes naturais antes mesmo de se tornar presidente. Suas próteses causavam desconforto e não eram muito eficazes, fazendo com que ele evitasse sorrir em retratos. Essas próteses únicas simbolizam a luta de Washington com a saúde e a história, muitas vezes esquecida dos cuidados dentários no século XVIII. Portanto, da próxima vez que você pensar em seus dentes de madeira, lembre-se da complexidade desse mito histórico e das histórias humanas que o cercam. Acredite ou não, Newton não criou esse brinquedo famoso. O brinquedo conhecido como pêndulo de Newton recebeu esse nome em homenagem ao famoso cientista Isaac Newton, mas na verdade ele não teve nenhuma relação com sua invenção. Esse brinquedo fascinante se tornou popular na década de 1960, quando o ator inglês Simon Prebble viu seu potencial para educação e entretenimento. Prebble começou a vendê-lo como uma forma de demonstrar princípios científicos importantes, como a conservação de energia e o impulso. O pêndulo é composto por uma série de bolas que balançam, mostrando como a energia é transferida de uma bola para outra, criando um efeito visual hipnotizante. Quando uma bola na extremidade é levantada e solta, ela bate nas outras, e apenas a bola na extremidade oposta se levanta. Essa demonstração simples, mas encantadora, convida mentes curiosas de todas as idades a explorar a física enquanto se divertem com um entretenimento nostálgico. Você já tentou? Você já pensou no escândalo do HSBC? O banco britânico HSBC se viu no centro de uma polêmica ao admitir que lavou bilhões de dólares para conhecidos cartéis de drogas. Essa revelação chocante causou perplexidade e indignação, já que ninguém foi responsabilizado criminalmente por essas ações ilegais em larga escala. O problema não era apenas o dinheiro. Esse caso destaca sérias falhas na responsabilidade corporativa e no sistema legal que permite que tais atos fiquem impunes. Muitos se perguntaram como uma instituição financeira tão grande pôde agir com tanta ousadia, facilitando crimes e evitando consequências graves. Essa situação acendeu um debate sobre se as leis punem adequadamente as corporações ou se elas simplesmente operam fora da lei. Com a confiança do público nas instituições financeiras diminuindo, a pergunta permanece: como podemos garantir que aqueles que estão no topo sejam responsabilizados por suas ações? Mergulhe na magia dos rolinhos de sorvete. Essa deliciosa sobremesa, muitas vezes chamada de sorvete tailandês, se tornou um verdadeiro sucesso em todo o mundo. O processo começa com uma mistura líquida, geralmente feita de leite, creme e seus sabores favoritos, que é despejada em uma chapa metálica fria. Assim que a mistura toca a superfície gelada, ela congela quase instantaneamente, formando uma base cremosa. Habilidosos mestres então usam espátulas de metal para raspar a mistura congelada, enrolando-a em lindas espirais. Cada rolinho é cuidadosamente colocado em um copo, permitindo que você aproveite essa sobremesa única, decorada com diversas coberturas, como frutas frescas, gotas de chocolate ou nozes crocantes. Ao contrário do sorvete tradicional, que geralmente é servido em porções, os rolinhos de sorvete oferecem uma experiência visual, tornando-se favoritos em feiras e confeitarias. Desfrute deles em um quente dia de verão ou como um lanche divertido com amigos. O processo divertido de preparo e a variedade de sabores fazem dos rolinhos de sorvete uma doce tentação que você não pode perder. Você pode se surpreender. A teoria da conspiração sobre Avril Lavigne. Há muitos anos, circula uma teoria estranha sobre a cantora pop Avril Lavigne, que afirma que ela morreu em 2003 e foi substituída por uma sósia chamada Melissa Vandella. Fãs apontam mudanças em sua aparência e comportamento como supostas provas dessa troca incrível. Segundo a teoria, Avril, após 2003, teria características faciais e uma personalidade diferentes, levando alguns a suspeitar de uma grande farsa. Apesar da falta de evidências concretas que apoiem essas alegações, os rumores ganham força na internet, mostrando como é fácil e rápido que fofocas sobre celebridades se espalhem. Muitos fãs acham isso engraçado, enquanto outros sentem a necessidade de defender Avril dessas acusações estranhas. No final, essa teoria da conspiração destaca como a desinformação pode se espalhar rapidamente na era digital e nos lembra de abordar afirmações extraordinárias com ceticismo. Para ser incrível, é preciso praticar? Essa ideia interessante vem de um livro cristão para adolescentes chamado
Todo mundo pode ser legal, mas para ser incrível é preciso praticar. Nele, os leitores encontram lições valiosas e conselhos baseados na fé que os ajudam a se tornarem as melhores versões de si mesmos aos olhos de Deus. Embora a capa do livro possa parecer antiga, seu conteúdo está cheio de sabedoria que inspira os jovens a buscarem a grandeza no dia a dia. O autor destaca que, embora qualquer um possa parecer legal, ser verdadeiramente incrível exige dedicação e esforço. Ao guiar os leitores por dificuldades e experiências familiares, o livro transmite habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele aborda temas como aceitação, resiliência e formação de caráter, tornando-se um guia prático para adolescentes que enfrentam os desafios da adolescência. Então você está pronto para a jornada de ser legal a ser incrível? E se eu disser que os tubarões gostam de cabos de fibra óptica? Esse comportamento surpreendente foi notado pela primeira vez pelo jornal The New York Times em 1987, que relatou que os tubarões demonstram um interesse em comum por cabos de alta tecnologia no fundo do oceano. Cientistas marinhos ficaram perplexos com essa atração estranha. Os cabos, usados principalmente para conexão à internet, emitem campos eletromagnéticos que podem atrair animais que dependem de tecnologias sensoriais, levando os tubarões a explorá-los. Esse comportamento levanta questões importantes sobre como as tecnologias modernas interagem com os ecossistemas marinhos. Os tubarões estão confundindo esses cabos com presas ou estão apenas explorando seu ambiente? Com o avanço da tecnologia, é crucial entender seu impacto potencial na vida marinha. Essa fascinante interseção entre natureza e tecnologia ilustra dinâmicas inexploradas dos ecossistemas subaquáticos e destaca a necessidade de mais pesquisas para proteger o frágil equilíbrio dos nossos oceanos. Você sabia que o jaguarundi se parece com uma lontra? Este incrível gato selvagem, também conhecido como morroquinha, possui características que podem surpreendê-lo. O jaguarundi tem um corpo longo e esguio, com patas curtas, semelhantes às das lontras e das mustelídeos, o que o torna um caçador ágil e eficiente. Esses felinos habitam principalmente a América Central e do Sul e se adaptam bem a diferentes ambientes, desde florestas tropicais até pântanos. Ao contrário da maioria dos grandes felinos, o jaguarundi é bastante comunicativo e se expressa com uma variedade de sons, incluindo chilreios e ronronados. Sua aparência única não é a única coisa que os destaca. Eles também têm hábitos sociais característicos e costumam ser vistos sozinhos ou em pares, como mãe e filhote. Os jaguares podem dominar as selvas, mas o esquivo jaguarundi é uma criatura incrível por si só. Você já o viu em ação? Descubra o incrível anel LR Ring DOS. Este acessório fascinante não é apenas bonito, é uma maravilha tecnológica que traduz vozes em tempo real. Imagine usar um anel que escuta as palavras faladas e as transforma instantaneamente em texto na sua frente. Este dispositivo inovador permite que você se comunique com facilidade, tornando as conversas mais fluidas do que nunca. Mas não é só isso. O anel LR Ring DOS também permite que os usuários controlem diversos gadgets com simples gestos das mãos. Em vez de procurar o celular ou o controle remoto, um movimento leve pode gerenciar seus dispositivos inteligentes ou atender chamadas. Ele combina elegância com recursos avançados, tornando-se ideal para quem quer estar conectado e com estilo. Você está pronto para um novo jeito de interagir com o mundo ao seu redor? Este anel reinventa a joalheria na era da tecnologia. Um fato surpreendente sobre a audição e a morte. O último dos sentidos a se apagar na morte é a audição. Esse ponto interessante mostra que mesmo que o paciente pareça inconsciente, ele ainda pode estar ciente do mundo ao seu redor. Imagine-se em um quarto de hospital, cercado pelo som suave dos aparelhos, enquanto seus entes queridos falam com você, mesmo que você não possa responder. Com isso em mente, muitos profissionais de saúde optam por se comunicar com os pacientes em seus últimos dias com carinho. Eles entendem que suas palavras podem ser os últimos sons que a pessoa ouvirá. Essa abordagem compassiva não só respeita a experiência do paciente, mas também traz conforto às famílias em um momento emocionalmente difícil. Essa compreensão da percepção humana nos oferece uma nova perspectiva sobre como tratamos aqueles que estão à beira da vida, lembrando-nos do poder de nossas palavras, mesmo no silêncio. Por que Darwin começou com a geologia e depois passou para a evolução?
Charles Darwin é conhecido por sua teoria revolucionária da evolução, mas muitos não sabem que ele teve um papel importante na geologia. De 1838 a 1841, ele foi secretário da Sociedade Geológica de Londres, o que o colocou no centro das discussões científicas da época. Durante esse período, Darwin organizou reuniões e estudou cuidadosamente artigos científicos, o que não só aprofundou seu entendimento das ciências da Terra, mas também ajudou a estabelecer conexões valiosas na comunidade científica. Essas experiências foram a base para seu trabalho posterior sobre evolução, dando-lhe uma visão de como as espécies se adaptam ao ambiente. Seu envolvimento inicial com a geologia influenciou suas ideias sobre a seleção natural e o próprio processo evolutivo. Não é surpreendente que as sementes de suas ideias revolucionárias tenham sido plantadas durante suas pesquisas geológicas. A transição de Darwin da geologia para a biologia mostra a interconexão das áreas científicas, onde ideias podem evoluir, assim como as espécies que ele estudou mais tarde. Você pode acreditar que hipopótamos são animais musculosos? Apesar de sua aparência volumosa e da pele grossa, que pode chegar a 6 centímetros de espessura, os hipopótamos são criaturas surpreendentemente fortes e poderosas. Sua pele pode parecer macia, mas por baixo dela há um forte conjunto de músculos que os ajuda a se mover eficientemente tanto na água quanto em terra. Os hipopótamos são conhecidos por sua agilidade na natação, usando sua impressionante força para se deslocar facilmente por rios e lagos. Além disso, eles podem correr a uma velocidade de até 30 km por hora em terra, o que os torna mais rápidos do que muitos podem imaginar. Sua pele resistente também desempenha um papel importante na proteção contra o intenso sol africano e possíveis predadores. É surpreendente pensar nesses enormes animais não apenas como grandes e pesados, mas também como atletas incrivelmente poderosos do reino animal. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo descansando na água, lembre-se de que sob essa aparência massiva se esconde um forte nadador e um corredor veloz. Que outras surpresas a natureza pode nos trazer? A maioria das pessoas não sabe, mas as frutas são uma família. Maçãs, pêssegos e framboesas pertencem a uma grande família, a família das rosáceas. Essa conexão incrível não se limita ao sabor. Essas frutas têm características em comum que mostram suas ligações botânicas. Por exemplo, você já percebeu como as flores dessas frutas são perfumadas? Esse aroma doce é uma marca registrada de muitas plantas da família das rosáceas. Quando você morde um pêssego suculento ou crocante uma maçã, você não está apenas saboreando um lanche, você também sente a relação que liga essas frutas deliciosas aos seus parentes floridos. Essa conexão fascinante nos ajuda a entender melhor a diversidade das frutas que amamos e os ecossistemas onde elas crescem. Na próxima vez que você ver essas frutas no mercado, lembre-se de que elas não são apenas gostosuras, mas parte de uma grande árvore familiar. Que legal, não é? Você sabia que a maior pirâmide está no México? A maioria das pessoas pensa nas pirâmides do Egito quando ouve a palavra pirâmide, mas na verdade a maior está em Puebla, no México. Essa impressionante estrutura, conhecida como a Grande Pirâmide de Cholula, não é apenas alta, mas também é a maior pirâmide em volume do mundo. Ao contrário das pirâmides lisas do Egito, Cholula é construída em camadas e tem uma igreja no topo, o que a torna uma visão única. A pirâmide foi construída ao longo de vários séculos, com suas primeiras fases datando de cerca de 300 anos a.C. Ela reflete a rica história das antigas civilizações mesoamericanas, especialmente dos toltecas e mais tarde dos astecas, que consideravam este lugar sagrado. Turistas vão a Puebla para admirar essa maravilha arqueológica, que tem 66 metros de altura e mais de 450 metros de largura de cada lado. Então, da próxima vez que você pensar em pirâmides, lembre-se de Cholula, um incrível pedaço da história bem no México. Um fato interessante sobre os náutilos. Esses seres incríveis existem há mais de 480 milhões de anos, o que os torna um dos grupos mais antigos de espécies sobreviventes na Terra. Imagine como eles viveram no fundo do oceano muito antes dos dinossauros. Os náutilos são únicos por causa de suas belas conchas com câmaras, que não só os protegem, mas também os ajudam a se orientar no oceano, controlando a flutuabilidade.
Ao encher diferentes câmaras com gás ou água, eles conseguem subir ou descer na coluna d'água, o que lhes permite caçar ou se esconder de predadores. Esses fósseis vivos fornecem aos cientistas informações valiosas sobre a história da vida marinha e a evolução. Estudando os náutilos, aprendemos sobre o distante passado da Terra, quando os mares eram habitados por criaturas estranhas. É incrível que essa espécie tenha sobrevivido a tantas mudanças na história do nosso planeta.